With an introduction like that, it gets harder, right? Quando você tem uma introdução como essa, fica difícil. Closer to me, my love. So we can both show in our good side on the camera. I greet the assembly of the Lord this morning. Nossa. Eu saudo a igreja do Senhor essa manhã. I shall thou bless you. Eu te abençoo. You guys want me to speak like King James version or can I go back to Vocês querem que eu regular English? fale na versão do King James ou na atualizada? Huh? Bruno version, yeah. A versão do Bruno. Pastor, it's an honor. Pastor, é uma honra. It's a challenge. É um desafio. Every time that we come up here, É toda vez que a gente vem aqui em cima. because Porque we want to honor God. nós queremos honrar a Deus. We want to be a channel Nós queremos ser um canal from God to your life. de Deus para a sua vida. And when Pastor told me, E quando o pastor me disse, almost a month ago, right, Pastor? quase um mês atrás, Like, I'm going to give you time to get ready. eu vou te dar tempo, filho, para você se preparar. And I start praying. E eu comecei a orar. And I get so much ready, he's like, okay, now it's too big. You got to shrink it up. E aí eu fiz uma mensagem muito grande e ele falou, não, agora você vai ter que diminuir. It's only, you only have like 3 hours to preach or something. So Você you só gotta, tem tipo 3 horas para pregar. right? But God touched my heart Mas Deus tocou o meu coração. and he started to minister to me about honor. E ele começou a me ministrar sobre honra. So what we come to do here this morning, Então o que nós viemos fazer aqui essa manhã? we came just to seek something for ourselves. Nós só viemos para buscar algo para nós mesmos? That's the main objective we came here this morning. Esse é o maior objetivo pelo qual nós viemos aqui essa Or manhã? we came here to honor Ou nós viemos aqui para honrar our God, nosso Deus, our Savior, nosso Salvador, the one that took you out of the bottom pit aquele que te tirou do fundo do poço and placed you e te colocou in a place of honor. num lugar de honra. That's something to keep in our minds. Isso é algo pra gente ficar na nossa mente. Like when we were talking about the message and working to make it a little bit shorter so it doesn't take 3 hours, only an hour and a half or something. Quando eu estava trabalhando na minha mensagem para reduzir ela, para não demorar 3 horas, Then pastor gave me a key então o pastor ele me deu uma chave, because I put that God never wanted sacrifice. porque eu coloquei que Deus nunca quis um sacrifício. He always wanted the honor. Ele sempre quis a honra, But to get to the honor, mas para chegar até a honra, it starts with the sacrifice. você precisa começar com o sacrifício. You came here today Você veio aqui hoje, maybe from a place of sacrifice. talvez em uma posição de sacrifício. You had to go through certain things. Você teve que passar por algumas situações. You're like me and my family had to get 16 kids ready to get here Se você today. é como eu e minha família, nós temos que arrumar 16 crianças para antes de vir para a igreja. Because when God said in the Bible multiply, we take that to the letter. Porque quando Deus disse na Bíblia, multiplique, eu levei isso ao pé da letra. Yes or no? Sim ou não? But any other things, like when I was coming here today, the train tracks, the railroad was closed, and I spent 15 minutes praying in the railroads. Mas quando eu estava chegando à igreja, o trilho de trem estava fechado e eu fiquei 15 minutos parado esperando. Então eu comecei a orar naquele tempo. The devil was fighting, O diabo estava lutando. but good thing that he lost already. Mas ainda bem que ele já perdeu, certo? Amen? Amém? So, it is true, God never wanted us to be a sacrifice, to be a burden. That's not what he wanted. É verdade. Deus ele não quer que a gente seja um sacrifício como um pesar. But we start with the sacrifice Mas nós começamos com o sacrifício so we can get to a place of honor. para que a gente possa chegar num lugar de honra. So we can do it out of our heart. E para que a gente possa fazer do nosso coração. So if you're taking notes, Se você está tomando notas, I suggest that you write this down. eu recomendo que você anote isso. I'm not a good note taker. Eu não sou uma pessoa But boa de tirar I know notas, it's good to take notes. mas eu sei que é bom para tirar notas. The main thing is that I don't understand my notes afterwards. That's the problem. O meu problema é que eu não entendo as minhas notas depois que eu anoto. But honor God, Honre a Deus, follow Jesus, siga Jesus and have a relationship with the Holy e Spirit. tenha um relacionamento com o Espírito Santo. We honor God the Father. Nós honramos Deus Pai, We follow Jesus' teachings. nós seguimos os ensinamentos de Jesus, Jesus' example. o exemplo de Jesus Jesus. is our role model, right? O Jesus ele é nosso modelo, certo?
And we seek to have a relationship with the Holy Spirit. E nós buscamos ter um relacionamento com o Espírito Santo. This is all, it's one God, right? Who knows that we serve a God that is 3 in 1? Quantos aqui sabem que nós servimos um Deus que são 3 em 1? So he have a relationship with us in 3 different levels. Então ele tem um relacionamento conosco em 3 níveis. He has a relationship as a God, Ele tem um relacionamento como Deus Pai, Creator, o Criador, God Jesus, Deus Jesus, and God the Holy Spirit. em Deus do They're all Espírito one. Santo. Eles todos são um. This is not in the message, just clarifying here, just Eu in só case. estou fazendo isso mais claro para vocês conseguirem entender. And then as I start to like, okay, God, so I have that in my heart to honor you, but how can I do that? What do you need? Quando eu coloquei isso no meu coração, ok, Deus, eu tenho agora no meu coração que eu preciso te honrar, mas como que eu consigo fazer isso? O que eu preciso? This is actually the beginning of the message. E esse é o começo da mensagem. It's want versus need. É Want querer versus need. contra o precisar. I want a mango juice right now. Eu quero um suco de manga agora. But what I really need, Mas o que eu realmente preciso, maybe a little bit of water. talvez seja um pouco d'água. What is the difference between, what is my slides? Cadê os meus Is slides? everybody awake in the back there? Vocês estão acordados? I sent them the slides. Let's keep going. So, what is the difference between want and need? Qual que é a diferença entre querer e precisar? The basic difference Ah, go ahead. is normally that a want, it's not life-threatening. Normalmente, a tradução mais rápida, a versão mais básica, é que querer, ela não é life-threatening, é contra nós. Não tem risco de vida, Não tem querer. risco de vida. So, what I want Então, o que eu quero is just a desire. é só um desejo. What I need O que eu preciso is to keep me alive. é que eu me mantenha vivo. Do you understand the difference? Você entendeu a diferença? This is our level. Esse é o nosso nível. I wanted mango juice. Eu quero um suco de manga, Mango juice, I don't need it to keep me alive. mas eu não preciso de suco de manga para me manter vivo. I need the water to keep me alive. Eu preciso de água para me manter vivo. I need food. Eu preciso de comida. Maybe I don't need feijoada, Talvez eu não precise de feijoada, but I need food. mas eu preciso de comida. Are we getting there? The difference between wants and needs? Vocês estão conseguindo entender qual que é a diferença de querer e precisar? All right. God also has its, or in God's level, it's different. No nível de Deus, ele é um pouco diferente. He doesn't need. Ele não precisa. He is all things. Ele é tudo. He created all things. Ele criou todas as coisas. Yes or no? Sim ou não? So he doesn't need anything from us. Então, ele não precisa de nada de nós. He wanted us. Ele nos quer. That's the difference. That's Essa é a what I put down. diferença. God does not need us. Deus não precisa de nós. We need him Nós precisamos dele to be alive. para que nós possamos estar vivos. Where did our life come from? De onde a nossa vida veio? God wants us. Deus nos quer. He wants a relationship with us. I'm Ele- going to get there in about 1 hour or so. Ele quer um relacionamento com nós. Eu vou chegar lá daqui a 1 hora. But the question is, do we want God? Mas a pergunta é, nós queremos a Deus? Who understands what I'm saying? Quem entende o que eu estou falando? Want versus need. Querer contra a necessidade. Acts 17:24-25 articulates this beautifully. Atos 17, 24 e 25 vai mostrar isso de uma maneira muito clara. It says, God who made the road and everything in it, since he is Lord of heaven and earth, does not dwell in temples made with hands, nor is worship with men's hands, as though he needed anything, since he gives it to all life, breath, and all things. So, Deus que fez o mundo todo, e nele há o Senhor dos céus e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas. 25? 25? Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá de todos a vida, o fôlego e as demais coisas. So he does not need Então ele não precisa anything from us. nada de nós.
but he wants it. mas ele quer. God has a desire Deus ele tem um desejo to have a relationship with us. de ter um relacionamento conosco. Can you imagine this? Você consegue imaginar isso? I was doing a little House of Peace test drive for this word in my Eu house. estava fazendo uma casa de paz como um test drive dessa Like, mensagem. So I got my kids Então eu peguei meus filhos and my wife, e minha esposa and I preached this to them first. e eu preguei isso para eles primeiro. But I did the long version. Mas eu fiz a versão mais longa. And I was trying to explain to my kids E eu estava tentando explicar para os meus filhos. because, we're in a family, it's more intimate, so we got time and we got the flexibility to spread throughout different points of the message. Porque nós estamos em família, então é mais fácil isso, porque eu tenho mais tempo e eu tenho mais flexibilidade para poder explicar um pouco dos meus pontos para eles. And Gabriel, I think, asked me something, and then I was trying to explain that to him. And the point is like a father and my son, in this case, Gabriel. I don't really need anything from Gabriel, but I want Gabriel. E o Gabriel, ele me fez uma pergunta que me fez pensar, e eu estava ali tentando explicar o meu ponto para ele, então isso me fez pensar, é como eu, pai, eu quero ter um relacionamento com o Gabriel. But Gabriel needs me Mas o Gabriel, ele precisa de mim, because I'm his provider. porque eu sou o provedor dele. I'm the one that gets him food, Eu sou o que dá comida para ele, make sure that he takes a shower. eu All the faço ele tomar um basic banho, needs. todas as questões básicas. That's what God does for us. É isso que Deus faz por nós. He doesn't need us, Ele não precisa de nós, but he wants us. mas ele nos quer. He cares for us. Ele se preocupa conosco. And it's very important to understand E é muito importante que nós entendemos that God que Deus, wants ele quer a relationship with us. um relacionamento com nós. The question is, do we want a relationship with him? Mas a pergunta é, nós queremos um Because relacionamento he's com a ele? gentleman Porque ele é um cavalheiro and he's not going to force anything on us. e ele não vai forçar a gente a nada. He gave us I normally put it like this. He gave us one little thing that is stronger than him. Ele nos deu uma única coisa que é mais forte do que ele. That I guess in God's point of view, it's like let me make this fair. E eu acredito que no olhar de Deus é como, deixa eu fazer isso aqui um pouco mais justo. I'm going to create man, Eu vou criar o homem, but I'm going to give him free will. mas eu vou dar para ele livre-arbítrio. So if he doesn't want to serve me, Então, se ele não quiser me servir, even though I want to, mesmo que eu quero, well, he's going to have a choice. ele vai ter uma escolha. Do you understand how dangerous that is? Você entende quão I perigoso isso battle é? with God in that point so much. E eu lutei com Deus nesse ponto tanto. I'm like, God, E eu tava, Deus, what were you thinking when you gave us free will? o que você estava pensando quando você deu pra gente livre escolha? We don't know anything. Nós não sabemos de nada. I don't even know what I'm doing here. Eu nem sei o que eu tô fazendo aqui. How did you give me free will? Por que você me deu livre-arbítrio? I got that you created me in your own image and all that, Eu entendo que você me criou, me fez a sua imagem e semelhança, but I cannot handle free will. mas eu não consigo lidar com o livre-arbítrio. That's the point. Esse é o ponto. There is some things that God gives to us Tem coisas que Deus nos dá, because he wants us to give it back to him. porque Ele quer que nós demos de volta a Ele. If we didn't have free will, Se nós não tivéssemos o livre-arbítrio, we would be machines. nós seríamos máquinas. We would do everything perfect. Nós faríamos tudo perfeitamente. We would glorify God. Nós glorificaríamos a Deus. We would worship God. Nós adoraríamos a We would Deus. do everything Nós faríamos tudo perfect perfeitamente. because God created us perfect. Porque Deus nos criou perfeitamente. And we would have not sinned in the Garden of Eden. E nós não teríamos pecado no jardim. And when we get to heaven, we meet Adam in a distant neighborhood. E quando nós chegarmos no céu, que nós conhecemos Adão em I'll outro bairro, I'll have a conversation with him. nós again. vamos ter uma conversa com ele. By then, I'm probably going to be a black belt or something. Até lá eu provavelmente já vou ser faixa preta em alguma coisa. Then I'll deal with him over there. E aí eu tomo conta disso lá. All right. So as I was saying, how can we honor someone that doesn't need anything? E como eu estava dizendo, como nós honramos alguém que não precisa de nada? Someone that doesn't need your sacrifice, Alguém que não precisa do seu sacrifício, but wants a relationship mas with ele you. quer um relacionamento com você. So I'm going to give you 5 Então eu vou te dar 5 points pontos
They're very simple Eles são muito simples, because the idea was not to make this complicated. porque a ideia é não fazer com que isso seja complicado, It's just to help you mas é para ajudar a você the way that it helped me de uma maneira que me ajudou, in having a better relationship with God. para que nós tenhamos um relacionamento melhor com Deus. Who wants to have a better relationship with God? Quantos querem ter um relacionamento melhor com Deus? Amen. So the first point is based on love. Então, o primeiro ponto é baseado em amor. If there is anything Se tem algo that justifies God creating us, que justifica a nossa criação, is love. é amor. He loved us. Ele nos amou. We love him Nós amamos a Ele because he loved us first. porque Ele nos amou primeiro. In Mark 12:30 and 31, Em Marcos 30 e 31, those 12, 30 e 31, is the greatest command. é o grande comando. To love God with all of your heart, Para amar a Deus com todo o seu all coração, of your soul, com toda a sua alma, all your mind, com toda a sua mente, all your strength. com todas as suas forças. And then, Então, after you love God, depois que você amar a Deus, you will be able to love your neighbor. você será capaz de amar o seu vizinho. You got the catch there. Quem pegou aqui o mistério? You don't love your neighbor to love God. Você não ama o seu vizinho para daí amar a Deus? After you get to the point that you were able to love God, Depois de você chegar no ponto de conseguir amar a Deus, then you're going to be able to love your neighbor. daí você conseguirá amar o seu vizinho. So if you find yourself not being able to love your neighbor, Então, se você se encontra em uma posição que você não consegue amar o seu vizinho, I know. There is some eu some neighbors that sei, tem alguns vizinhos que são complicados, it's but we'll pray for them mas nós vamos orar por eles. and we love them. E nós amamos a ele. Amen. Amém? Praying is a form of love too. Oração é uma forma de amor também. Another way to love, Outra maneira de amar, in this case specifically to God, e nesse caso especificamente a Deus, is to obey his commands. é para obedecer os seus comandos. Who doesn't know the disciple John is the disciple of love, right, Pastor? Quantos não conhecem aqui que o discípulo João, ele é o discípulo do amor? I got that right from the Bible school. Eu peguei isso direito da escola bíblica. In John 14, you see love, I only use John. E você vê que If em I need to amor, talk about love, I go to the book of John. você vê que a gente vai falar de amor, eu sempre vou pro livro de João. And in John 14:15, Em João 14:15, it says, if you love me, keep my commandments. diz que se você me ama, permaneça com os meus ensinamentos. You understand that? Você entende isso? If you love me, Se você me ama, follow my commandments. Do what I'm telling you to do. obedeçam os meus mandamentos. É praticamente faça o que eu estou te falando. And I also use that with my kids. E eu Parents, uso isso também para os meus take filhos. notes. Então anote isso. Because the kids like, I love you, Dad. Porque as crianças falam, oh, eu te amo, pai. And I'm like, but you don't do anything I tell you. Mas você não e eu falo, mas você não faz nada do que eu falo. How come you love me? Como que você me ama? And I imagine God in heaven is like, this is pretty much you guys. E eu imagino Deus no céu falando, é praticamente o que vocês fazem. So we need to follow God's commandments. Nós precisamos seguir os mandamentos de Deus. Thank God for mercy, Muito obrigado a Deus pela misericórdia. because without mercy we wouldn't be able to keep his commandments. Porque sem a misericórdia dele, nós não seríamos capazes de manter os seus And mandamentos. thank God we're not in the law time anymore. E muito obrigado a Deus, porque nós não estamos no tempo The lay, da lei, the law, the time of the law. e que nós estamos no tempo da lei. We're in the time of grace. Nós estamos no tempo da graça, But don't abuse the grace. mas não abuse da That's graça. another message. Essa é outra mensagem. Next point, number 2. Próximo ponto, número 2. Faithfulness. Fé. It's impossible to please God without faith. É impossível agradar a Deus sem a fé. Being reading your Bible, you probably stumble upon that at some time before. Se você está lendo a sua Bíblia, provavelmente você já se encontrou diante disso. Because if we want to get close to God, Porque se você quer chegar perto de Deus, we must believe that He exists. nós precisamos acreditar que Ele existe. That's faith. Isso é fé. Know that something is there, Saber que tem algo ali, even though you can't see it. mesmo que você não consiga ver. And I'm a very visual guy. E eu sou uma pessoa muito visual. So that was a very hard point for me. So I Então, got you. então esse foi um ponto muito difícil para mim. Então eu te entendo. Faith Fé is believing in something é acreditar em algo that you can't see, que você não consegue ver, but you know mas você sabe. is not abstract faith. Não é uma fé abstrata. Is not hopeful. Não é esperança. Is different between hope and faith. Tem uma diferença entre ter esperança e ter fé. Hope Esperança
I would like this to happen. Eu gostaria que isso acontecesse. Faith, Fé, I know that would happen. eu sei que isso vai I acontecer. can't see. Eu posso ver. I don't know how it's going to Eu happen. não sei como vai acontecer, But I know mas eu sei it's going to happen. que vai acontecer. You got that? Você entendeu isso? And if you want to take notes, if you are taking notes, it's Hebrews E 11:6. se você está tomando notas, em Hebreus 11:6. Another part of faith. Outra parte da After fé. now, okay, I know. Agora- I don't hope God exists. I know He exists. Agora você já chegou num ponto que, ok, eu não tenho esperança que Deus exista. Eu sei que Ele existe. You got that difference? Você entendeu a diferença? Now, another little piece of faith, Outro pedaço de fé para você it's to trust Him é confiar nele with faith. com fé. Because now you know that God exists, Porque agora você sabe que Deus existe, but you don't know His plans. mas você não sabe dos planos But dele. you need to have faith Mas você precisa de fé in His plans. nos planos dele, Because His plans are better than ours. porque os planos dele é melhor do que os nossos. Got that? Entendeu isso? Now we're going to go almost back to the point 1, but it's point 3. Mas nós vamos quase que voltar para o ponto 1, mas na verdade é o ponto 3. When we talk about obedience, Quando nós falamos de obediência, we love Him nós amamos a by ele keeping His commandments. através por manter os seus mandamentos. Now we know Him, Agora nós conhecemos ele and we know that we need to trust Him with His plans. e nós precisamos confiar nos seus planos. But now we need to do His Mas plans. agora nós precisamos fazer os seus planos. We need to obey, Nós precisamos obedecer, right? certo? Then we go again to John. Então nós voltamos para João. If you keep my commandments, Se você permanecer os meus John mandamentos, 15:10, no João 15:10, you will abide in my love. você vai entrar no meu amor. You Vocês permanecerão no meu amor. Just as I have kept my Father's commandments Assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, and abide in His love. e eu permaneço no seu amor. So obedience is an act of love. Então, obediência é um ato de amor. When my wife asks me to do something in the house, Quando minha esposa me pede para fazer algo em casa, I don't want to do it. eu não quero fazer. I did a whole bunch of things throughout the day. Eu já fiz um monte de coisa durante o dia. There is only one thing I want to do when I get home. Só tem uma coisa que eu quero fazer quando eu chego em casa. Nothing. Nada. That note is for you, honey. Isso é uma nota para você, amor. But because I love her, Mas porque eu a amo, then she asked me, "Can you help with the girls? e aí ela me pede, você pode me ajudar com as meninas? Can you be a psychologist with the boys?" Você pode ser um psicólogo com os meninos? Okay, honey. Ok, amor. Let's do it. Vamos fazer. Sacrifice Isso é um sacrifício. brings honor. Traz honra. And then she honored me with kisses and love. E aí ela me honra com beijos e amor. Huh? Who's ready for the couples retreat? Quem está preparado pro retiro de casais? Yes or no? Sim ou não? All right. So that was point 3. Então esse foi o ponto 3. We need to be obedient to God. Nós precisamos ser obedientes a Deus. Sometimes, or most of the time, A maioria das vezes, we're not going to understand His plans. nós não vamos entender os seus planos. But we need to trust and obey Him. Mas nós precisamos confiar e obedecê-lo. Okay? Ok? Another thing is, Outra coisa é, point number 4, ponto número 4, repentance. arrependimento. We need to turn away from our sins. Nós precisamos nos desviar dos nossos What is a pecados. sin? O que é um pecado? Every time that we don't follow God's commandment is a sin. Toda vez que a gente não segue um dos mandamentos de Deus, I don't nós know estamos another- pecando. Simpler way to put this. Não sei como colocar isso de uma maneira mais simples. Everything you do against God or you decide not to follow God, that's a sin. Tudo que você faz contra Deus ou que você decide fazer contra I'm o not going to mandamento de get Deus, into the little você knickknacks and details, eu não vou chegar nos mínimos detalhes. but repent from everything you do that is not according to God's plan for your life. Então, arrependa-se de tudo aquilo que você faz que não vai de acordo com os planos de Deus para sua We vida. have a global plan Nós temos um plano global, that's for all of us, que é para todos nós, and then God has one specific plan mas Deus ele tem um plano específico, tailored just for you. feito só para It's você. your size. É o seu tamanho. You know when you go get a suit Sabe quando você vai fazer um terno and you just get it from the shelf and you put it on, it kind of fits you, but e aí você vai lá e você it doesn't pega really show você- your nice curves and you're slim like me. e aí você pega o terno, coloca em você e você vê que serve você, mas não, entendeu? Não mostra suas curvas seduzentes, tipo eu.
And then you have God's plan. Mas aí você tem os planos de Deus. It's tailored É feito to the dot. ao ponto, Minimum details. nos mínimos It's detalhes. gonna show you perfect. Vai te mostrar perfeitamente. In case you're wondering what is that suit, it's called the God's armor. E se você está se perguntando que roupa é essa, que vestimenta é essa, é a armadura de Deus. You can go to Ephesians 6 to get it. Você pode ir em Efésios 6 para você pegar. But repent. Mas arrependa-se. Turn away from the sin. Vire-se, desvie-se do seu pecado. Matthew 4:17 says, "Repent, for the kingdom of heaven is at hand." E Mateus 4:17 diz: arrependa-se porque o reino de Deus está próximo. That means the kingdom of heaven is now. Então isso significa que o reino de Deus é agora. There is some people waiting to die Tem algumas pessoas que estão esperando to para get to the morrer kingdom of para heaven. chegar no reino de Deus. This is not in the message, but I think Isso não tá na still have mensagem. an hour and I need to fulfill that hour. E isso não está na mensagem, mas eu acredito que eu ainda tenho 1 hora, então eu So I'm preciso gonna give you a encher little essa hora. extra. Então eu vou te dar um pouquinho extra. Me and my wife, we were studying Genesis. Eu e minha esposa estávamos estudando Gênesis. And then she said, "When was man created? What day?" E ela me falou, quando que o homem foi criado? Que dia? And then, like download. E eu It's tava day 6. baixando. Dia 6? Because I was like, God did, and then we were kind of the last thing that he did, so it had to be day 6, because on the 7th day he rested, right? Então, Deus ele foi fazendo todas as coisas, e eu acredito que isso deve ser um dos últimos dias, porque ele fez tudo e no último dia ele descansou. And it says, E ele diz, God said, e Deus ele disse, permita let us create man in our own image, que seja feito o homem, a sua imagem. men and women E então homem e mulher were created, foram feitos. and there was the evening and the morning, and there was the morning and evening, and there was the 6th day. E teria a manhã, a noite e o 6º dia. And then on the 7th day, everybody knows that God rested. Então todo mundo sabe que no 7º dia Deus descansou. So he went in a little vacation for a day. Então ele tirou uma férias de um dia. And then on chapter 2 of Genesis, Então no capítulo 2 de Gênesis, that's when he made foi quando ele fez man out of the dust. o homem do barro. So he created you in day 6 Então ele criou você no dia 6, in heaven, nos céus, inside of him. dentro dele. Then he gave you a body Daí ele te deu um corpo. afterwards. Depois. You get that? Você entendeu isso? We are a spiritual being, Nós somos uma criatura espiritual. and we have a body. E nós temos um corpo. Okay? Ok? And God blew us life, E Deus soprou o sopro de vida. ruach. So we were created inside him. No- And then when he blew into the little doll, the little boy of clay that Então, he made, nós fomos criados em espírito. E quando ele soprou dentro do corpo feito de barro, he blew what was inside of him into that body. ele soprou o que estava dentro dele para dentro daquele That's corpo. why we're alive. E é por isso que nós estamos vivos. Amen. Amém? So let's go back to repentance. Então vamos voltar para o arrependimento? Turn away from your sins. Se desvie do seu pecado. Acts 3:19 says, "Repent therefore and be converted, that your sins may be blotted out, so that times of refreshing may come from the presence of the Lord." Arrependa-se, pois, e voltem para Deus, para que seus pecados sejam cancelados. Sometimes I'm reading the Bible and there is some words that's kind of have a high level and they pop out of the Bible and they smack you on your face. E quando eu leio a Bíblia, eu leio dessa forma. Tem palavras que elas vêm no texto e aí elas meio que saem do texto, bate você na cara e depois elas voltam pro texto. Repent, fine. Arrependimento, ok. Therefore, and be, okay. And then be converted. E aí ele fala, voltem-se, sejam convertidos. And then I asked Kevin, what is to repent? E eu pergunto pro Kevin, o que é se arrepender? And he said, it's to say sorry. E ele fala, é só pedir desculpa. Yeah. Sim, We repent, nós arrependemos, we ask for forgiveness, nós pedimos perdão, say we're sorry. nós pedimos I'm desculpa. sorry, God, I wasn't supposed to do that, but Desculpa, Deus, eu não deveria fazer isso. it's part of it. É parte It's part of the process of repentance. do processo de arrependimento. But when you repent, Mas quando você se arrepende, you are converted. você é convertido.
You have a change in your mindset. Você tem uma mudança de mentalidade. You thought that was right. Você aprendeu que aquilo era o certo. You figured out that doesn't work. Você já descobriu que aquilo não funciona. You change your mind. Você muda sua mentalidade. And now you repented. E agora você está arrependido. Because you converted your mind. Porque você transformou a sua mente. Who understand? Quem entendeu? It's in the Bible. Tá na Bíblia. Oh, help me out. Então me ajuda. So when we repent, Então quando nós nos arrependemos, truly, verdadeiramente, our mind gets converted. nossa mente é We transformada. change our point of view. Nós mudamos a nossa maneira de ver as coisas. And then sin is removed from us. E aí o pecado é removido de nós. Because God is merciful. Porque Deus é misericordioso. And then now that we don't have sin, E agora que nós não temos o pecado, we can get close to God. nós podemos nos aproximar We de can go Deus. to His presence. Nós podemos ir à sua presença. And what do we get when we get to His E presence? o que nós conseguimos quando nós chegamos à sua presença? Times of refreshing. Tempo de refresco. Who needs times of refreshing? Quem precisa de um tempo de renovo? Need versus want. É o querer contra o precisar. Yes or no? Sim ou não? Almost finishing. Eu tô quase acabando. You're taking notes. Se você está tomando notas, You know that I'm going to point number 5 right now. então você já sabe que eu vou pro ponto número 5. And another thing that God wants from us, Outra coisa que Deus quer de nós it's worship. é que nós adoramos. What is worship? E o que é adorar? We have a beautiful worship here in the beginning of the service. Nós temos uma adoração incrível aqui no começo do serviço. Helps us. The person that is going to preach, at least for me, gives me a boost. E isso ajuda pelo menos o pregador, ele dá um boost de energia. It's a wonderful way of worship, E é uma maneira incrível de adorar. but Mas that's not what worship is 100%. Mas isso não é o que adoração significa 100%. Yes, we worship in songs. Sim, nós adoramos com músicas. We worship in prayer. Nós adoramos em oração. We worship in reading the Bible. Nós adoramos através da nossa leitura bíblica. Those are all forms of worship. Todas essas são formas de adoração. But Mas everything that you do tudo aquilo que você faz should be a form of worship. deveria ter uma forma de adoração. Because that's what you created for. Essa foi a razão pelo qual você foi criado. This is 5 points of what God wants you to do. Isso são 5 pontos do que Deus precisa de nós. And the fifth point, worship, is what is kind of one of the main points. E o último ponto, a adoração, ela é quase que um ponto It's principal. like it's your main job. Esse deveria ser o seu trabalho principal. Worship God. Adorar a Deus. And you're like, but I have a job. Mas aí você fala, mas eu já tenho um trabalho. How come I'm gonna worship God full time? Como que eu vou adorar a Deus a tempo integral? Everything that you do Tudo que você fizer for your employer, para os seus trabalhadores, for your boss, para o seu patrão, you can do it as a form of worship to God. você pode fazer de uma forma de adoração para Because Deus. God gave you your job. Porque Deus te deu o seu trabalho. Everything that you do, Tudo que você faz it's a form of worship. tem que ser feito de uma forma de adoração. In Romans 12:1 says, Em Romanos 12:1 diz: therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Portanto, irmãos, rogo pela misericórdia de Deus que se esforcem em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. You notice that it doesn't say songs. Você percebe que ele não fala sobre músicas? I don't know what I'll do because I can't sing. E eu não sei o que eu vou fazer porque eu não canto. The other day we were talking with Pastor Ivana and she's like, "Oh, I'm going to put you to sing." And I'm like, "Only if you want the church to leave." E eu tava conversando com a pastora Vânia e ela falou, eu vou colocar vocês pra cantar. E eu falei, só se você quiser que a igreja vá embora. It's not going to work out. Não vai funcionar. Everything you do Tudo que fizer should be a form of worship. deveria ser feito em uma You forma de are a adoração. living sacrifice. Você é um sacrifício vivo. You just need to die for yourself Você só precisa morrer para si mesmo, so you can live through Christ. para que você possa viver através de Cristo. And if you still have doubts, E se você ainda tem dúvidas, 1 Corinthians 10:31 says, 1 Coríntios 10:31 diz, Paul says, whatever you drink or eat, e Paulo diz, tudo que você comer e beber, or whatever you do, e tudo que fizeres,
Do it for the glory of God. Faça pela glória de Deus. And that's the punchline of this word. E esse é o título da nossa mensagem. O ponto O final. ponto final da nossa mensagem. We are created Nós somos criados to glorify God. para glorificar a Deus. That's what He created us É for. para isso que Ele nos criou. And He wants us to enjoy a relationship with Him. E Ele quer que nós possamos aproveitar um relacionamento com Ele. Both now Agora and forever. e para sempre. Who wants to go spend time with God in heaven forever? Quantos querem passar um tempo com Deus nos céus? You need to start now. Você precisa começar agora. You need to develop a relationship with Him now. Você precisa desenvolver um relacionamento com Ele agora. Otherwise, what are you going to go do in heaven? Senão, o que você vai fazer nos céus? That's the whole point of going to heaven, is to have a relationship with Him. Esse é o ponto principal de ir aos céus, é ter um relacionamento com Ele. The heart of God, Coração de Deus it's a profound yearning, é um profundo desejo, deep, profundo, personal, pessoal. a transformative relationship. É um relacionamento transformado. We must seek Him Nós devemos buscá-lo, because He seeks us. porque Ele nos busca. Not just by following rules, Não só por seguir regras, but in a loving, mas de uma forma amável, committed relationship de um relacionamento comprometido, that changes you que muda a nós, from inside out. de dentro para fora. So I'm going to ask you Eu vou te pedir to stand up, que você se coloque de pé. and we're going to do just that. E nós vamos só fazer isso. We're going to talk to our Father. Nós vamos conversar com o nosso Pai. I'm going to guide you in prayer. Eu vou te guiar em oração. And if those E words, se essas palavras, I would say say those words with me, e eu vou dizer, repita essas palavras comigo. even if you don't agree with it, Mesmo que você não concorde com elas. but I want it to come from your heart. Mas eu quero que venha do seu coração. Father Lord, Senhor, I repent eu me arrependo for every time por todas as vezes that I did something that didn't glorify you. que eu fiz algo que não te glorificasse. Help me Me ajude to love you a te amar, because you love me. porque você me amou. Help me Me ajude to have faith, a ter fé, to develop para desenvolver this muscle esse músculo of faith de fé, so I can please you, para que eu possa te agradar, so I can honor you. para que eu possa te honrar. Give me the strength Me dê a força to be obedient para ser obediente and follow your e plans. seguir os seus planos. And in this way, E dessa forma, may your Holy Spirit que o seu Espírito Santo guide me, me guie, and then everything that I do e em tudo que eu fizer will be a form of worship. vai ser em forma de adoração. So my living, Então, meu sair, my life, minha vida would be to será glorify you. para te adorar. I ask you, God, Eu te peço, help me to be in a place of honor, me ajude a estar num lugar de adoração, de honra, and help me to go through the valley of sacrifice, e me ajude a ir através do caminho do sacrifício, because I know porque eu sei that you don't want the sacrifice, que você não quer o sacrifício, but it's part of the process mas é parte do processo, to get me to a place of honor. me levar a um lugar de honra. I thank you, Lord, Eu te agradeço for everything that you've done for me, por tudo que você fez por mim, for creating me por me criar, for this wonderful purpose, por esse propósito incrível, to glorify you. para glorificar-te. In the name of Jesus we Em pray. nome de Jesus nós oramos. Amen Amém. and amen. Amém.